Aleluia. Que bênção. Vamos rezar juntos. Pai, obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade que temos em sua casa. Oramos, Espírito Santo, para que guies e toques cada vida. Obrigado porque não seremos os mesmos por causa do teu grande poder e sua poderosa presença. Rezo especialmente por cada jovem aqui presente que você tocar. Agradecemos por cada um que você chamou, que você escolheu para te servir. Obrigado porque você usará cada pessoa e cada vida para a sua glória. Nós te damos as nossas mais sinceras e profundas graças. E nós te louvamos. Obrigado pela City Harvest Church. Obrigado pelo pastor Kong e sua esposa. Obrigado pela sua bênção. Levantem as vossas mãos todos, Senhor, que todo problema secreto, todo problema oculto seja completamente resolvido e tocado esta noite pelo teu grande e poderoso poder. Obrigado, muito obrigado, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Podem se sentar. É realmente uma honra estar aqui com vocês hoje. E nós estivemos aqui ontem à noite. Quantos estavam aqui ontem à noite? Ok. Quantos não estavam aqui ontem à noite? Onde vocês estavam? Tudo bem. Agora, hoje, quero compartilhar com todos vocês uma breve e muito importante mensagem cujo título é: você realmente não pode fazer apenas só um pouquinho mais do que o habitual? E eu tenho um livro. Você não poderia, por gentileza, fazer um pouquinho mais, por favor? Tudo bem, sem problemas, não é mesmo? Eu realmente preciso disso. Eu tenho, de fato, vários livros e este é, sem dúvida, um deles. Você não pode fazer só mais um pouquinho, por favor? Então, City Harvest Church, vocês não podem fazer um pouquinho mais? Estas são as famosas palavras proferidas por um pastor chamado Joseph Morrison, em 1879. Até 1939, ele foi ministro da Igreja dos Nazarenos e estava suplicando aos outros nazarenos, na década de 1930, que apoiassem os missionários. E ele perguntava àqueles que estavam ajudando e apoiando de forma tão dedicada e com grande esforço: vocês não poderiam fazer só um pouquinho mais do que já fizeram até agora? Amém. Posso ouvir um bom amém? Agora, quando nos dedicamos a servir ao Senhor, sabe, muitas vezes há uma maneira em que vamos apenas até um certo ponto e, infelizmente, não conseguimos continuar de verdade, o que pode limitar nosso progresso e crescimento espiritual, para fazer o máximo que realmente poderíamos fazer. E assim, muitas vezes, há apenas algo pequeno, um pouco mais que poderíamos acrescentar ao nosso serviço, ao nosso amado e bendito Salvador, ao nosso glorioso e eterno Senhor. Eu o chamo até de nosso amado, que nos amou tanto e se entregou por nós, dando a sua vida. Jesus fez tanto por nós. E às vezes ele olha para nós e se pergunta: sabe como é amar profundamente alguém que realmente não te ama de volta, com uma paixão verdadeiramente recíproca? Só de forma fria, eu te amo e ok, eu te amo, querida. Obrigado. Eu te amo, eu também. Então, Jesus está ativamente procurando por paixão verdadeira e por pessoas que genuinamente o amarão de volta com um amor profundo e sincero. Amém. Espero estar falando com o grupo certo. Preciso ir para a Malásia pregar
Sim, Jeremias, capítulo 2, versículo 2, ou até mesmo do versículo 1 e o versículo 2, para uma leitura mais completa. Diz assim: vá e clame a Jerusalém, dizendo com voz clara e firme à cidade escolhida, assim diz o Senhor, o Deus que fala ao seu povo. Eu me lembro de ti, da bondade e da graça da tua juventude, de como você era incrivelmente gentil e puro em seus primeiros anos, do amor profundo e sincero do teu noivado, quando você me seguia fielmente no deserto, numa terra árida e desolada que não estava semeada, demonstrando uma devoção inabalável. Lembro-me de como você me amava com paixão. Você pode mudar a versão, por favor? Alterar a versão. Cânticos ao estilo americano. Tudo bem. Lembro-me de você, da devoção da sua juventude, do amor do seu noivado, de você ter me seguido no deserto por uma terra não semeada. Deus se lembra de como somos, de quem éramos. Ele se recorda de cada detalhe, de cada passo que demos. Quando éramos jovens, cheios de paixão e zelo por Ele, com um fervor inabalável e uma dedicação completa ao seu propósito. Pregando e servindo a Deus verdadeiramente. Você sabe, os jovens devem servir ao Senhor. E Deus sempre chamará os jovens para servir ao Senhor. Raramente há um ministro do Evangelho que não tenha começado seu ministério quando ainda era jovem. Sim. Então quero dizer, não sei onde estão os jovens. Sim. Precisamos de jovens na igreja, sim. Um dia visitei uma igreja em algum lugar da América, não quero dizer onde, mas em um estado dos Estados Unidos. E o coral, com suas vozes poderosas e harmoniosas, entrou para cantar, preenchendo o ambiente com uma melodia inspiradora e profundamente emocionante. Mas de onde eu estava sentado, o coral, eu estava no palco, o coral estava meio que atrás de mim, certo? Então eu não via o coral. Aí eles começaram a cantar uma música muito bonita. Em determinado momento decidi que queria ver quem estava cantando, porque estava muito bom. Eu me virei, elas estavam. A voz. A voz. Estou te dizendo. Todas elas eram ou avós ou bisavós. Não havia nenhum jovem na igreja. Sim, e as pessoas que estavam tocando os instrumentos eram todas contratadas. Elas são pagas para tocar instrumentos. Na minha igreja, nós não pagamos pessoas para tocar instrumentos. Nunca. Nós ensinamos todos os jovens. Temos escola de piano, escola de música na igreja. Cada jovem com as crianças, todos aprendem a tocar todos os instrumentos. Sim. Nós não pagamos você para tocar um instrumento para Deus. Por que deveríamos pagar você por isso, para ser exato? Não pagamos pessoas para cantar e tocar instrumentos. É uma honra e um privilégio para você fazer algo na casa do Senhor. Então fiquei surpreso ao ver a avó. Eu disse: onde estão os jovens? Eles estão jogando basquete. Eles estão fazendo outras coisas, mas não na igreja. As pessoas acham que igreja não é para jovens. Mas eu digo a você, os jovens são os melhores. As melhores pessoas que você pode encontrar para servir ao Senhor. Eu encontrei Jesus quando tinha cerca de 15 anos. E nunca deixei de seguir o Senhor, nem por uma semana. Nunca voltei atrás nem por uma semana. Desde que o encontrei, quando adolescente. Eu o tenho seguido pela graça. Eu ainda estou seguindo ele.
Escute, não sei se vocês têm ovelhas em Singapura. Você tem ovelhas, cabras, vacas? Não, você não tem? Você precisa ir ao zoológico para ver? Ouvir. Se você tiver uma ovelha do lado de fora deste prédio e disser a ela, vá para a Malásia, vá para Kuala Lumpur, deixe-me perguntar, que esperança essa ovelha tem de chegar a Kuala Lumpur? Ela viraria costeletas de cordeiro no caminho, porque não há esperança para uma ovelha. Sem um guia e sem um pastor, precisamos verdadeiramente segui-lo, pois não chegamos a lugar algum de real importância sem a orientação de um pastor. Sem um pastor atencioso e sem Jesus nos guiando constantemente, estaremos sempre perdidos e sempre em perigo. Por isso, você deve valorizar profundamente seu pastor, porque ele tem sido seu fiel pastor aqui por todos esses anos. Sim, com dedicação e amor. E vou te dizer, não existe ovelha velha que não precise de um pastor. Veja, você não pode crescer como ovelha, vaca, cabra ou qualquer um desses animais. Você não amadurece a ponto de deixar de precisar ser guiado. Veja, não existe ovelha velha. Então eu sou uma ovelha, tenho 6 anos, sou uma ovelha velha. Eu não preciso de um guia. Isso não é verdade. Você sempre vai precisar desse caminho porque você é uma ovelha. Nós somos as ovelhas de sua mão. Salmo 95, 6 e 7. Nós somos as ovelhas de sua mão. Estamos ovelhas de sua mão. E por essa razão, você precisa de um pastor. E é por isso que Satanás sempre vai querer atacar o pastor, para que isso afete profundamente você e também o restante de nós. Então, eu quero encorajar a todos que estão servindo fielmente ao Senhor. Deus se lembra de você quando você é jovem e de todo o seu esforço. E você vai precisar servir a Deus desde jovem. Então, eu espero poder orar por muitos jovens hoje. Amém. Amém. Sabe, ontem à noite alguém realmente me enviou uma mensagem. Ele disse que estava assistindo ao culto da igreja. Ele estava lá em Moçambique. Ele tem uma igreja grande e várias igrejas sob sua liderança, com muitos membros e pastores. E ele, enquanto eu assistia você impor as mãos sobre as pessoas, lembrei de muitos anos atrás, quando entreguei minha vida a Jesus em uma cidade, e você impôs suas mãos abençoadas sobre mim. E hoje ele diz, ele, estou olhando para todas as pessoas e disse, sei que algo vai acontecer na vida dessas pessoas, porque você impôs as mãos sobre eles. Que bênção! Agora, você não poderia fazer só mais um pouquinho, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias, esses livros sagrados e inspirados, em 2 Reis, capítulo 13, certo? Este é um capítulo muito importante e relevante para a nossa reflexão de hoje. E então, minha curta e concisa mensagem, que espero seja edificante para todos, vai terminar muito em breve. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Você está pronto? Vamos ler juntos. Não, eu vou ler e então vocês escutam. Tudo bem. Agora, Eliseu estava gravemente doente da enfermidade da qual ele finalmente morreu. E Joás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou amargamente sobre o seu rosto, dizendo, ó meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E ele pegou o arco e as flechas. E ele disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a mão sobre ele.
E Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. Tudo certo? Ele estava impondo as mãos sobre ele. E ele disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. E Eliseu disse: atira, atira. E ele atirou. E ele disse: a flecha da libertação do Senhor e também a flecha da libertação da Síria, que é muito importante. Hoje Deus está te libertando, hoje, do teu inimigo. Em nome de Jesus, posso ouvir o seu mais alto amém? Aleluia, aleluia. Agora a flecha, pois tu certamente ferirás os sírios de fato, até que os consuma completamente. Se ele disse: pega as flechas, e ele as pegou e disse ao rei de Israel: fere no chão, isso mesmo, bata no chão com a flecha. Lembre-se, ele fez com que apontasse pela janela e atirasse, depois disse para pegar uma flecha e bater no chão. E a Bíblia Sagrada diz que ele feriu o inimigo por 3 vezes e então parou completamente. Isso significa de forma clara que ele cessou suas ações. É necessária uma mudança de direção imediata. Por favor, caro americano, por favor, mude sua rota. Por favor, isso é absolutamente lindo. Então ele bateu 3 vezes. Ele disse: fira o chão com força, e ele feriu o chão por 3 vezes e então parou completamente. Uau! Minha mensagem é: você não pode fazer só um pouquinho mais? E o próximo verso. Então o homem de Deus ficou bastante bravo com ele e disse: você deveria ter batido 5 ou 6 vezes no mínimo. Então você teria ferido a Síria até destruí-la. Mas agora você ferirá o reino de Arã, e isso será feito somente por 3 vezes. Uau! O próximo verso. E Eliseu morreu e o sepultaram. Agora os bandos dos moabitas invadem na primavera. Então o profeta Eliseu, nessa pequena e significativa história, estava se perguntando com este homem: por que você não fez apenas um pouquinho mais do que o necessário? Se você tivesse feito apenas um pouco mais, isso teria realmente feito uma diferença tão significativa para todos. Você deveria ter feito um pouco mais, de fato. Você não pode fazer apenas um pouco mais para o Senhor e para o reino dele, não é mesmo? Então, graças a Deus pelo grande trabalho que foi feito durante todos esses anos pela City Harvest Church, pelo pastor Kong e pela liderança. Mas Deus está nos perguntando hoje, de forma muito clara e direta: você não pode fazer apenas um pouco mais, um esforço adicional do que aquilo que você já realizou até agora? Por que você não pode ter muitas outras igrejas, em vez de ter apenas esta única igreja aqui? Por que não? Você não pode, por acaso, enviar alguns missionários para algum lugar específico? Só um pouco mais. Não podemos enviar mais algumas pessoas? Não podemos treinar mais alguns pastores? Você não pode doar um pouco mais de dinheiro? Além daquele que você já deu. Você poderia ter dado um pouco mais. Você não pode pregar um pouco mais, por gentileza? Sim. Você não pode fazer mais alguns apelos ao altar? Ou você não pode começar... Sabe, uma vez eu estava... Já ouvi essa história muitas vezes, mas eu estava assistindo ao Billy Graham. Naquela época era uma fase. Eu só assistia ao Billy Graham. Eu assistia o tempo todo. Sabe o que ele disse? Ele disse, sabe, ele estava fazendo um apelo ao altar. Ele disse, sabe, anos atrás ele estava em uma cruzada e ele não conhecia Jesus. E o pregador, sabe, fez outro apelo ao altar e ele esperou.
E ele disse: eu sou sempre grato àquele pastor, àquele evangelista ou àquele pregador por ter esperado. Ele disse: porque eu fui a última pessoa a ir. E ele esperou um pouco mais, e eu fui até a frente e me entreguei. E eu disse: sou sempre grato por esse homem. Ele esperou um pouco mais e eu fui. Foi assim que Billy Graham foi salvo. Você não pode fazer só um pouquinho mais? Você não pode impor as mãos sobre mais algumas pessoas? Você não pode vir à igreja um pouco mais do que tem vindo? Alguns de vocês são assim. Sabem, Deus, eu posso te dar 2 horas e só. Sabe, eu sou uma pessoa muito ocupada, Deus Todo-Poderoso. Deus, sou tão ocupado, não tenho tempo, muitas coisas. Sou um executivo. Sabe, eu sou um auto-executivo. Eu trabalho no banco. Eu faço negócios. Eu sou um especialista em IA. Ei. Mas Deus está perguntando, olhe para você. Se você tivesse feito apenas um pouco mais, isso teria feito uma grande diferença. Muitos anos atrás eu tive um sonho ou uma visão. Nesse sonho eu encontrei 2 pessoas mortas. Sim, sonho ou visão, eu não me lembro. E essas 2 pessoas eram 2 pastores que infelizmente tinham morrido. Eles estavam completamente mortos, mas de alguma forma voltaram à vida e vieram então me visitar na minha própria casa. E eu me sentei à mesa com eles em um momento bastante inesperado. Agora, o que realmente aconteceu foi que eles tinham morrido muitos anos atrás. E então, de alguma forma, voltaram a esta terra novamente. E eles andaram pela cidade para ver as igrejas que tinham fundado e para ver o trabalho que haviam feito antes, quando estavam vivos. Então eles estavam voltando para o céu, para o Senhor. E então decidiram passar na minha casa para me visitar. Então estávamos sentados à mesa, comendo e desfrutando de um momento agradável e de uma refeição saborosa juntos, com esses 2 pastores mortos. E então eles me disseram, eu perguntei a eles, como foi a visita de vocês à terra? Eles disseram, bem, ninguém se interessou por eles. Eles disseram que ninguém se interessava mais pela pregação deles, nem por suas músicas. Era como se tudo estivesse ultrapassado. E eu acho que eles não estavam felizes. Eles não estavam felizes. Não, eu realmente acho que não. Eles não ficaram nada felizes, absolutamente nada felizes com a visita à nossa terra, de virem ver o trabalho que eles tinham feito alguns anos antes, como estava realmente indo. Então eu perguntei a eles com bastante curiosidade, o que vocês aprenderam de fato? Sabe o que eles me disseram? Quer que eu conte o que eles me disseram? Ah, sim. Eles disseram, primeiro são 3 coisas. Espero conseguir lembrar das 3. Eles disseram, primeiro ficamos surpresos quando morremos. Eles disseram, nunca esperávamos morrer quando morremos. Nunca esperávamos morrer quando morremos. Veja, a maioria das pessoas não espera morrer quando morre. E a maioria de nós não consegue se imaginar morta. Sim, porque nos imaginamos vivos. E a segunda coisa é que as obras que eles fizeram não estavam funcionando. Agora não estavam fazendo nada. E então eles apontaram para mim e disseram, esta é sua melhor chance agora. Dê tudo o que você tem, porque quando acabar, acabou. Ninguém vai querer, ninguém vai se interessar depois. Dê e faça o seu melhor agora. Sim, não, nenhum de nós sabe, eu imagino, quando deixaremos de estar vivos. Mas este é o nosso momento.
o nosso único e precioso momento. E devemos fazer o máximo que pudermos para o Senhor. Cada um de nós, um dia você estará diante do Senhor. E você vai se lembrar destas palavras. Você não pode fazer só um pouquinho mais? Eu gostaria de ter feito um pouco mais. Eu me lembro que certa vez na minha igreja havia um homem que foi diagnosticado com câncer. Ele começou a sentir uma dor no joelho e foi verificar. E fizeram um raio-x e era possível ver manchas translúcidas no osso e parecia ser um câncer. Era um câncer e então eles até pensaram em amputar a perna dele, mas depois descobriram que o câncer estava em todo lugar. E enquanto esse homem estava doente e morrendo, ele me chamou e disse que queria fazer uma oferta. Havia algo que ele queria fazer. Eu disse para ele, não faça isso. Você precisa de dinheiro agora que está doente. Não precisa fazer isso. Mas ele realmente queria, sabe? Era algo que ele tinha, que ele queria fazer. Mas ele, foi adiando isso. E agora que estava morrendo, ele queria fazer isso. E eu disse para ele, ouça, por favor, sabe? Você não precisa... E acho que ele fez, sabe, pelas minhas costas, ele fez a oferta. Sabe, às vezes vemos que há coisas que poderíamos fazer, mas nos seguramos. E então chega o momento em que você percebe, não, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter feito isso. Eu queria ter dado o que disse que ia dar, ou feito o que prometi. Você sabe exatamente o que eu disse que faria. Sabe, quando alguém morre, as pessoas geralmente choram por diferentes razões. Nem todo mundo está triste. Algumas pessoas têm cartas para entregar, outras têm pacotes para essa pessoa. Não conseguiram ir, razões diferentes. Mas, senhoras e senhores, esta é a sua hora. Este é o meu tempo e o seu tempo. Estamos aqui agora. E temos que fazer um pouquinho mais. Isso fará muita diferença. Amém. Muitas vezes é nesse pouquinho a mais que está o seu grande chamado. Aleluia. Aleluia. Agora, se você continuar lendo no meu livrinho, verá Caim e Abel. Qual é a diferença entre Caim e Abel? Ambos fizeram ofertas, mas Abel fez um pouco mais. Ele trouxe um sacrifício excelente de um cordeiro, de um animal. E Caim trouxe vegetais como oferta. Deus não come salada. Tudo bem? Deus não come salada. Sim. Alguns de nós não gostam de salada. E Deus é as pessoas que não gostam de salada. Então, a diferença entre Caim e Abel é que Abel fez só um pouquinho a mais. Sabe, você olha para algumas das nossas ofertas, só um pouquinho a mais faria toda a diferença. Alguns de nós não pagam o dízimo. Um pastor vai nos contar histórias e isso não vai mudar nossa opinião. Você já decidiu exatamente o que vai dar e simplesmente coloca quase nada na salva de ofertas. Às vezes você vê uma multidão grande como essa e a oferta é muito pequena. Em muitos países, mas Deus está perguntando, só um pouquinho a mais faria muita diferença. Amém. Agora, Noé também fez isso, só um pouquinho a mais.
Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, vemos claramente que Deus não poupou o mundo antigo, mas, em sua grande misericórdia, salvou Noé, o 8º pregador da justiça, juntamente com sua família. Amém. Noé era um pregador. Mas um dia, Deus veio até ele e disse: Noé, quero que você faça só um pouquinho a mais do que o que você já está fazendo. Ele já era um pregador. Alguém aqui é pregador? Lembre-se sempre, Deus pode pedir para você fazer apenas um pouquinho a mais, e é exatamente por isso que você pode se tornar verdadeiramente famoso. Deus veio até ele e disse: quero que você construa um barco. A Bíblia Sagrada diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E em Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, lá ele diz claramente: faça uma arca. Então Noé construiu um grande barco no final do seu ministério, cumprindo a vontade divina. Ainda não acabou. Construção de barcos. Se o pastor Kong começasse a construir um barco aqui, haverá muita coisa na mídia sobre isso. Ele enlouqueceu, dirão. Mas Deus disse: construa um barco para mim. É isso que eu quero do seu ministério agora. Uau! Uau! É isso que eu quero. Lembro que você viu as fotos da cruzada. Veja bem, você não viu nenhuma foto da minha igreja. Você sabe, eu sou pastor desde os 25 anos de idade, certo? Eu tinha 25 anos quando fui nomeado pastor e fiquei muito feliz. Eu amo verdadeiramente pregar, ensinar e também pastorear pessoas, em particular os mais jovens, você sabe. Mas um dia Deus me disse: eu quero que você faça cruzadas. Eu disse: uau, que cruzada? Como eu posso fazer uma cruzada? Quem sou eu? Ninguém me conhece. Mas veja, hoje você viu o vídeo não mostrando igrejas, mostrando cruzadas. É isso que estou dizendo, que às vezes você está servindo a Deus, então em certo momento Ele vem até você e diz: ok, agora você vai me servir. Eu quero que você faça só um pouco mais. Ok, construa uma arca, construa um barco. Senhor, o Senhor está falando sério sobre isso? Número 2, ele disse: quero que você comece a capturar animais. Que tipo de loucura é essa? Em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, ele disse: de todo ser vivente, 2 de cada espécie. Quero dizer, vocês sabem o que significa capturar um leopardo? Vocês têm alguma ideia? Vocês sabem o que significa capturar um leão? Capturar cobras? Capturar uma girafa, capturar todos esses animais que temos na Terra hoje. Vocês têm ideia do que é capturar 2 de cada? Quero dizer, acho que ninguém deve ter pensado que Deus enlouqueceu ao pedir para ele fazer tais coisas. Mas era isso que Deus queria que ele fizesse. E é por isso que Noé é famoso. Ele não ficou famoso por ser um pregador, o que ele já fazia há anos, mas sim por esse extra que Deus pediu para ele fazer, capturar animais. Então, isso não é o fim. Ele disse: agora outra tarefa. Ele disse: quero que você consiga comida para os animais. Ei, em Gênesis 6:21, ele diz: e tu tomarás para ti de todo alimento que se come. Tu recolherás e será alimento para ti e para eles. Ei. Então ele estava, na verdade, construindo um zoológico. Então esse não foi o fim. Então Deus lhe disse: só mais um pouquinho, Noé. Você está quase lá. Qual é a próxima coisa? Ele disse: entrem na arca. Tipo, saia do seu apartamento, só saia e fique na arca com os animais. Nossa, cara.
Então o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua casa. Eu te vi justo diante desta geração. E ele entrou e não choveu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia, de jeito nenhum. É como se ele tivesse acabado de se mudar. E 7 dias depois a chuva começou. E tenho certeza de que a CNO e a CNN estavam do lado de fora tirando fotos. E então esse maluco se mudou para esse lugar enorme com todos esses animais. O cara ficou louco, né? Alguém deveria interná-lo. Ele tem esquizofrenia, está deprimido com muitas coisas. Hoje, Noah é amplamente famoso por conseguir fazer um pouco mais do que o esperado, destacando-se em suas realizações. Por que você não bate palmas para Noah? Ele fez ótimo trabalho. Agora, Abraão também fez um pouco mais. Deus disse a Abraão em Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra e deixa a tua parentela. E ele fez isso. Uau! Então, um dia, Deus veio até ele e disse, quando ele estava tomando banho, ele disse, olhe para baixo. O que você vê? Ele disse, quero que você se circuncide. O quê? Corte o seu pênis. Eles cortam e usam. Eles utilizam pedras, eles cuidadosamente colocam uma pedra no lugar. E então, eles, com precisão, eles cortam. Você está rindo agora, mas para Abraão, toda essa situação não era de forma alguma motivo de riso ou de qualquer tipo de brincadeira. Era um momento de profunda seriedade e reflexão para ele. Algumas pessoas usam uma pedra e outras batem com a pedra. E se errar e for, tanto faz, quero dizer, nossa. Karama Satorababa. Então Deus veio até ele e disse, Abraão, eu tenho algo mais. Ele ficou muito impressionado com a circuncisão. A circuncisão ele fez no mesmo dia. Deus lhe disse que ele fez isso naquele dia. Naquele dia Deus se levantou e disse, todos nós vamos cortar. Todo mundo tragam para fora. Venham, tragam a pedra, nós vamos cortar. Ei! Então Deus veio até ele e disse, com uma voz clara e ressonante, nós vamos ter um filho. Quero que você faça sexo com essa velhinha, Sara, sua esposa. Quando Sara ouviu isso, ela disse com um tom de incredulidade, você está brincando? Isso é algo que paramos de fazer há muitos e muitos anos. Sara já era. Não foi concebido pelo Espírito Santo, foi por Abraão. Ei, só mais um pouquinho, por favor, um pouquinho mais. Abraão teve que se fazer como um jovem. Sara teve que vestir a calcinha e andar por aí. Ei, espere! Incrível. Só mais um pouquinho, Abraham. É isso que eu quero que você faça. E surpreendentemente deu resultado, Sara engravidou já idosa. Centenas de anos de idade. Sério? Vejam, jovens, muitos jovens pararam de fazer sexo. Mesmo com a tenra idade. Quanto mais se você for mais velho. 40, 70, 80, nesta geração. Então, num dia, Deus veio a Abraão e disse, Abraão, ainda tenho mais uma coisa, algo extra. O que de novo? Ele disse, quero que você mate seu filho. O que é isso agora? Veja, em sua jornada com Deus, quero lhe contar um pouquinho mais. Você ficará surpreso com a grande diferença que isso faz. Quando ele disse, você quer que eu mate meu filho? Ah, veja pelo que eu já passei. Circuncisão. E depois da circuncisão, tenho certeza de que ele não conseguiu ter ereção por quase um ano, por causa da dor.
sem anestesia, sem antibióticos, nada. Consegui ter um filho. Eu deveria matar o filho. Sim, mate o filho. E ele lhe mostrou uma montanha, escalando montanhas com 80, 90 anos de idade. Veja Abraão por 3 longos dias. Ele foi escalar as montanhas de forma séria e determinada. Se Deus nos dissesse para escalar montanhas, diríamos, escalar montanhas, Deus nos diria, vão em missões. Estou dizendo, esta vai ser uma grande igreja missionária. Sim, igreja missionária. Porque, veja, estamos dizendo, já fizemos todas essas coisas que fizemos. Sobrevivemos a tantas crises e tantas coisas. E Deus está dizendo, sim, você não pode fazer só um pouco mais? Só um pouco mais. Eu tenho mais para você. Amém. E quando ele levou seu filho até lá, Deus ficou tão impressionado. E foi aí que ele jurou, ele disse, eu juro. E foi então que ele fez a aliança com ele e o abençoou. Ele disse, todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de você, ele disse. Eu vi que você não esconde nada de mim. E então hoje o Espírito do Senhor estará lhe mostrando um pouco mais. Amém. Então, finalmente chegamos ao livro de Lucas. Estamos quase no final da minha curta e humilde mensagem e abençoada. Lucas, no capítulo 1. Luke decidiu fazer um pouco mais. Por favor, olhe para isso agora. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Pois, visto que muitos empreenderam fazer uma narração dos fatos que entre nós se creram segundo a sua fé, os quais desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrever-te, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Por ordem, excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza das coisas em que foste instruído. Amém. Agora Lucas decidiu. Eu sei que as pessoas já escreveram, mas vou fazer só um pouco mais. Agora, se Lucas tivesse decidido que não iria acrescentar aquela pequena parte que lhe cabia, nossas vidas seriam tão diferentes. Porque a pequena adição de Lucas, já que Mateus já havia escrito, Marcos já havia escrito, João já havia escrito, mas então Lucas decidiu, ok, deixa eu fazer, porque ele pensou que talvez devesse também escrever algo. Agora, se Lucas não tivesse escrito, nós não conheceríamos a história do bom samaritano. É sério, de verdade. Nós não saberíamos sobre Lázaro e o homem rico. A gente realmente não saberia. Sério, eu quero dizer, olha só, você diz que não vai escrever. É assim que Mateus escreveu, Marcos escreveu, esse aqui já enviou missionários, aquele fez aquilo. Eu não vejo isso, não vejo sentido, não vejo como eu me encaixo. Você não conheceria a história do mordomo injusto, não saberia de tantas coisas, não saberia de... A história da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, você não veria, não teríamos a história do filho pródigo. Quero dizer, ela não existiria. Não, isso é sério. Eu para poder decidir. Eu não vou fazer a minha parte, não vou escrever a minha própria. Eu sei esse escreveu, aquele escreveu. Eu vou escrever um pouco, só algo, um pouco mais de texto para acrescentar e complementar ao que já está lá neste momento agora. É sério demais quando você pensa sobre isso,
para você não fazer aquele pouco a mais que deveria fazer. O impacto é grande demais, é assustador demais. Você não saberia absolutamente nada sobre Zacarias e também sobre João Batista chegando. Você não saberia de tantas outras coisas importantes. Foi só Lucas quem escreveu sobre elas. Sim. Então agradecemos a Deus porque na City Harvest Church nós vamos fazer um pouco mais. Que só a City Harvest Church, só o Pastor Kong e só aqueles de vocês que permaneceram fiéis podem fazer. E nós vamos fazer isso. E nada vai nos segurar. E não vamos dizer, aquele está lá, aquele homem está lá, aquele outro está lá. Não, não cometa esse erro. Esse será o seu grande erro. Agora, antes de terminar meu breve sermão, precisamos realmente falar sobre o João. Agora, vamos supor que João decidiu que não faria a sua pequena parte. Porque ele era um menino pequeno, ele era um bebê. Se João tivesse decidido não escrever, você consegue? Você consegue? Você consegue? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna em João. O menininho tinha dito, minha parte não é necessária, minha parte não é necessária. Como eu entro nisso? Pessoas grandes escreveram, idosos escreveram. Onde eu entro nisso? Você não saberia. João 1,12. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ei! Se João tivesse sido escrito, você não saberia. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você não saberia a última oração que Jesus fez no jardim. Aquela que ele orou pela igreja. Eu oro para que sejam um. Você não saberia se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes. Você não saberia, por exemplo, João 14, João 13, João 15 e também o capítulo 16. Sério, eu simplesmente me encolho e penso em todas as coisas que nós não saberíamos se o João tivesse decidido isso. Eles já fizeram, sabe? Tem aquele grande e importante cara ali, tem aquele grande e notável homem ali, e agora tudo já foi completamente feito. Como é que eu entro nisso? Você não saberia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você não saberia que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não você, porque ele não escreveu o que eu sou, o bom pastor. Não, você não saberia nada disso, porque uma pessoa decidiu, eu não vou fazer. Só mais um pouquinho para poder escrever a minha própria e pequena história. Só mais um pouco. Sabe, você realmente não saberia sobre o nobre, você não saberia sobre os 4 grandes milagres, a cura do filho do nobre. Os milagres de João não estão em nenhum outro lugar, estão apenas em João. Você não saberia do milagre do filho do nobre que foi curado à distância. Você não saberia do homem do tanque de Betesda que foi curado em João capítulo 5. Você não saberia do cego que foi curado em João capítulo 9. Você não saberia sobre Lázaro ressuscitado em João capítulo 11. Você não saberia que eu sou a ressurreição e a vida. Não consigo imaginar. Porque você não faria só um pouquinho a mais. Pastor Kong, quero te dizer, há algo que só você pode fazer. É melhor você fazer isso. E todos vocês, filhos do Pastor Kong e desta igreja, nós somos todas as ovelhas aqui. Estou dizendo, olhem, é melhor vocês fazerem a parte de vocês.
Vocês não podem simplesmente sentar e pensar: ah, já fizemos o suficiente. Ah, nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Não, se João tivesse decidido: ok, estou cansado. Vocês se lembram quando Jesus ressuscitou dos mortos e encontrou os discípulos? E ele diz: se você me ama, ele perguntou: você me ama, Pedro? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Apacente minhas ovelhas. Não sabíamos. Nós não saberíamos como ele, Jesus, estava assando peixe à beira do mar da Galileia. Nós não saberíamos todas essas coisas. Ficaríamos tão carentes e desamparados porque uma única pessoa decide não fazer absolutamente nada. Sabe, esses discípulos, eles são pessoas muito importantes e fundamentais. É de suma importância que um discípulo faça só um pouco mais do que o esperado. Quero que você foque intensamente no seu trabalho para que você não se desvie do caminho. Não vire um traidor. Olhe para Judas, olhe para Lucas escrevendo, João escrevendo. E quanto a Judas, o que aconteceu com ele? Em vez de seguir em frente, ele retrocedeu. Em vez de pensar, quando pensa no seu trabalho, não vai se tornar um Judas. Judas é uma pessoa terrível. E que ninguém, todos aqui, devem decidir ser como Lucas ou João. Esses são os discípulos aqui, mas não Judas. Tem um livro chamado Judas. Quem é ele? Coloque-o no lugar, por favor. Olá, Judas. O que é exatamente Judas? Judas é uma pessoa que trai, alguém que comete um ato de traição, um indivíduo que age de forma desleal. E em vez de fazer um pouco mais, Judas é alguém que destrói, é uma pessoa infiel e infeliz. Levante as mãos e Deus me livre que eu seja um Judas. Amém. Agora, para concluir, para finalizar e concluir este ponto importante, quem é Judas? Podemos encontrá-lo nesta igreja? Número 1, Judas é alguém que, na verdade, não deveria ter nascido. Eu não disse, por favor, qualquer coisa que eu disser que não esteja na Bíblia, rejeite. Mateus 26, versículo 24. Teria sido bom para aquele homem não ter nascido. Sim. Ouça, Jesus encontrou muitas pessoas más quando esteve na terra. Ele encontrou ladrões. Mas ele os convertia ou pregava para eles. Ele até encontrou fariseus. Ele encontrou mulheres adúlteras. Ele encontrou fornicadores em série. A mulher de Samaria, ela era uma fornicadora em série. Ela nunca se satisfazia com um só homem. Mas Jesus conseguia se relacionar com todas essas pessoas. Mas para Judas ele disse, não, esse cara é melhor que ele nunca tivesse nascido. Sim. Isso significa que é a pior coisa que você pode ser. Às vezes na minha igreja, sabe, em algumas ocasiões, quando as pessoas engravidam, e às vezes por volta dos 3 meses de gestação, elas começam a sangrar significativamente. E, infelizmente, às vezes eles perdem o bebê. Às vezes eles vêm até mim e dizem, pastor, perdi o meu bebê ou estava sangrando muito profundamente e parece que o bebê se foi completamente. Eu coloco minha mão no ombro e digo, não se preocupe. Talvez tenha sido Judas que saiu. Não é melhor que ele não tenha nascido. Sim, você nunca sabe. Jesus disse que teria sido muito melhor que ele não tivesse nascido, então eu oro sinceramente por isso, pedindo a Deus. A Bíblia o descreve como alguém que traiu. Agora, o que é?
o que significa ser traiçoeiro? A Bíblia diz, aquele que traiu, número 1, significa alguém que vai te entregar ou expor ao inimigo. Um Judas vai te entregar ao inimigo. Judas vai se voltar contra você de repente, Judas vai te abandonar. Judas é infiel em guardar ou manter uma confiança que lhe foi dada. Judas vai te decepcionar. Judas vai revelar informações violando a sua confiança. É isso que significa ser traiçoeiro. Na verdade, estou lendo isso do dicionário. Judas vai revelar, consciente ou inconscientemente, algo que você preferiria esconder. Nem tudo queremos dizer. Judas vai enganar, desorientar e iludir as pessoas. Judas vai fingir por muito tempo e levar uma vida dupla. Judas vivia 2 vidas. Ele era um discípulo, mas também estava em contato com os inimigos. Judas vai fingir. Judas vai enganar a todos. E Judas fará o impensável, o indescritível e o inimaginável. Você faz parte da família, mas se volta contra a própria família da qual Deus fez você parte, uma traição verdadeiramente chocante. Judas vai te abandonar e te deixar para trás. Judas é alguém cujas ações vão levar ao seu constrangimento e humilhação. O trabalho traiçoeiro de Judas levou Jesus a ser completamente despido, a ficar totalmente nu e profundamente envergonhado diante de toda a vasta comunidade de Jerusalém. Sabe, Jesus podia tolerar todos os tipos de pessoas, mas para Judas, não, era melhor que ele nem tivesse nascido. Então ore para nunca ser um Judas. Não. Veja, e sempre que Judas é mencionado, disse, e Judas que traiu o Senhor. Por isso, no geral, não sei como é em Singapura, mas de onde eu venho, quando uma criança nasce, nós damos um nome à criança. Há uma pequena cerimônia, eles dão um nome à criança. Em todos os meus 30, 40 anos como pastor, nunca fui a uma cerimônia de nomeação em que a criança tenha sido chamada de Judas. E vocês conhecem alguém chamado Judas em Singapura? Sim. Então você deve ter cuidado para nunca ser um Judas. Se for para escolher um pecado, escolha outro, mas não o de Judas. Tipo, se você tiver opções, escolha outra coisa. Porque Jesus disse que ele nem deveria ter vindo a este mundo. Ele realmente não deveria ter vindo, mas isso é algo muito sério, de fato, muito sério mesmo. Pergunte ao seu vizinho, será que você é o Judas agora, o traidor, o enganador? Quem é o Judas número 1, o principal, o maior? Ele é um amigo de verdade, um amigo leal, um companheiro fiel, um verdadeiro aliado. Sim, ele será alguém que é seu amigo agora. Ouça, se você está no ministério e está servindo a Deus, um dia você vai encontrar um Judas. Não é possível seguir Jesus sem encontrar um Judas. Veja, se eu estou indo daqui para a Malásia, estou dirigindo. Tanto faz. Se Jesus dirigiu até a Malásia, quando eu também o sigo e dirijo até a Malásia, tudo o que ele vê no caminho para a Malásia, eu também verei. Então, quando você segue Jesus, tudo o que Jesus viu em sua jornada significa que uma pessoa que segue Jesus de perto verá as mesmas árvores, os mesmos edifícios, o mesmo mar, o mesmo litoral, as mesmas imagens, as mesmas pessoas, porque você o está seguindo. Para ver Judas. Estou prestes a orar por você, não quero impor mãos em Judas. Ei, Judas era um amigo. Em Mateus capítulo 26, versículo 47 abaixo, ele diz que veio até Judas e Jesus, o seu amigo, lhe disse, amigo. Veja só, versículo 48. Desça. Continue descendo um pouco mais, por favor. Versículo 49. Continue descendo, por gentileza. Olhe para as Escrituras. E Jesus lhe disse, amigo.
Você não pode ser um Judas a menos que seja um amigo. A pessoa que será um Judas será um amigo. Acha que eu realmente vou para a Malásia? Boa noite, meu caro cereal. Devo ficar aqui? Ou eu deveria, de fato. Amigo, ele chega e diz, amigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É por isso que temos o e aí, ele disse. E aí, o que está realmente rolando exatamente agora, meu amigo? O que então por aí neste momento? É por isso que eu disse, meu próprio amigo familiar. Ah, sabe, eu só rezo por você para que você nunca seja Judas. Ei. Jesus, Judas era um amigo próximo. Ah, ele era responsável pelo dinheiro. João, capítulo 12, versículo 6, versão NIRV. Ele não disse isso porque Judas estava encarregado da bolsa de dinheiro. Não coloca pessoas no comando de dinheiro a menos que elas sejam próximas. Judas foi convidado para a última ceia. Eles comeram com ele. Judas era tão próximo dele que Jesus o alimentou com pão. Sabe como quando você está comendo à mesa e então ele te alimenta? Quando o pastor Prince Gunaratnam estava vivo, sabe? Ele me alimentava, a esposa dele me alimentava. Ela colocava no meu prato e me alimentava como se eu fosse filho dela. Você não pode fazer isso a menos que esteja próximo da pessoa. Como ousa colocar problema no prato de alguém? Jesus pegou o pão e deu comida. Ele disse a Judas, abra a boca. Uau, chegou perto, cara. Ele era um cara próximo. Judas permaneceu fiel a Jesus por um período considerável de tempo. E um dia Simão disse, o que você nos dará? Já estivemos com você? E ele disse, não se preocupem, rapazes, eu tenho mansões para vocês. Uau! Jesus disse em João 13, aquele a quem eu der o pão, eu porei na boca dele. Ah, Judas, ei. Jesus estava muito perto, porque Judas também estava muito perto, porque Jesus tinha planejado escrever o seu nome nos fundamentos. E Jesus tinha planejado dar-lhe uma grande e significativa recompensa. Vou me aproximar porque eu realmente quero sentir o número 2. Judas era um filho, ele era um filho da casa. Você sabia que Judas era um verdadeiro filho para Jesus? João 17, versículo 12. Sim, eu era um filho, ele era um amigo e ele era um filho. Olhe para isso. E quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Era um filho, mas um filho da ruína. Você não pode ser um Judas, a menos que você seja um filho da casa. Judas, por favor, para o pastor. Qual é o seu nome? Por favor, diga-me. Pastor Harris. Judas será um filho para você, Pastor Harris. Um Judas para qualquer um é ser um filho seu. Você tem que ser um amigo. Você tem que ser um filho de verdade. Olá, número 3. Judas é um demônio muito perigoso. João capítulo 6, versículo 70. Ele disse, um de vocês é um diabo. Estou explicando para vocês quem. Ele disse, quem é o Judas nesta igreja? Um de vocês é um diabo. Eu tenho um livro chamado Um de Vocês é um Diabo. Tragam meus livros, tragam meu livro aqui. Não fiquem bravos. Se quiserem ficar bravos, fiquem bravos com Jesus. Eu não disse essas palavras. Me deixem fora.
Eu só estou lendo as palavras de Jesus. Como é que eu entro nisso? Eu não entro nisso de jeito nenhum. Isso é entre você e Jesus. Olhe, um de vocês é um diabo. Sim, o que é um diabo? Um diabo é realmente alguém que traz conflito e problemas. Havia paz no céu até o diabo aparecer. E quando o diabo veio, houve guerra no céu. Houve conflito, onde havia uma família feliz, havia felicidade, havia paz, havia anjos. Tudo estava funcionando até que o diabo chegou e se separou. E a Bíblia diz, e houve guerra no céu, e Lúcifer e seus anjos foram expulsos. Então, a pessoa que traz confusão para toda a igreja, traz conflito para toda a igreja e destrói a felicidade e a paz da família. Esse é Judas, e eu rezo para que você nunca seja como Judas. Para Jesus dizer teria sido melhor que você. Não deveria ter sequer nascido. Isso é uma situação extremamente grave e preocupante. Um deles é certamente um ser maligno. O que exatamente está acontecendo aqui, afinal de contas? Alguém que traz confusão e caos para os ministérios. Você vê pessoas assim, essa pessoa é o foco dos problemas, o centro das dificuldades, dos problemas e das acusações. E o motivo pelo qual você pode apontar para essa pessoa é porque é dela que todo esse problema surge, essa pessoa. Eu rezo para que você... E quem é esse? Mas é um amigo. Alguém era um amigo. É por isso que, às vezes, quando você fica mais velho, vê amigos e pessoas ao redor e começa a se perguntar quem. Não, porque se Jesus tinha Judas, você não deveria esperar sair impune. Número 5. Judas é alguém que vai se converter. Ele vai se virar. Sim, ele realmente vai. 10, indo por esse caminho, então ele vai se tornar um Judas e eventualmente no final das contas é alguém que vai te deixar completamente sozinho. Quero te encorajar a permanecer na igreja. Olha, sabe, há pessoas que estavam esperando para dizer, a igreja City Harvest acabou. Sabe, não tem ninguém na igreja. Olha, deixa eu te contar, eu viajo para muitos lugares. Esta é uma das maiores igrejas abençoadas do mundo inteiro. Sim, é uma igreja abençoada. Estou te dizendo, há pessoas que estão esperando para isso. Sabe, uma vez algumas pessoas estavam esperando que minha igreja acabasse, que fosse encerrada e que as pessoas parassem de vir. E eles ficaram surpresos. A igreja ainda está funcionando, ainda está crescendo. As pessoas pensam quando vão embora, você acabou. Você não acabou, a menos Deus diga que você acabou. Sabe, em Romanos, no capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz, quem és tu que julgas? Servo de outro homem. Ele diz que para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Você só cai diante do seu Senhor. Somente o seu Senhor pode dizer que você está caindo. Sabe, você precisa ter cuidado ao julgar os servos de Deus. Sabe, estou quase terminando o que estou dizendo, mas quero te contar uma vez. Kenneth Hagin participou de uma conferência de pastores e havia um problema com um dos pastores. Então, no dia seguinte, vieram outros pastores que não estavam lá no primeiro dia. Eles vieram vê-lo depois na frente da igreja. Perguntaram a ele, você estava aqui ontem? Ouvimos que houve um anúncio sobre algo que deu errado com um dos pastores e assim por diante. E perguntaram a ele, o que você acha disso? E Kenneth disse, eu concordo, que significa eu estou de acordo. Então ele disse que quando chegou em casa, precisamente à meia-noite, de repente ele se encontrava em seu próprio quarto e, segundo consta, estava completamente escuro como breu. E de forma inesperada, uma luz brilhante acendeu no quarto. E então uma voz surgiu. E a voz disse, você sabe o que a voz disse? A voz disse esse verso. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Sim, ele disse. E então ele ficou quieto. Ele estava assustado e disse, brilhante como a luz do dia. Então a voz soou novamente. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Então a voz veio pela terceira vez. Quem és tu que julgas o servo de outro homem?
E ele disse, a partir daquele dia, posso pensar que ele não tinha nada a dizer sobre ninguém. Foi só aquele comentário que ele fez. E então foi. O Senhor o confrontou. Por que você fez aquele comentário? Por que você sequer fez aquele comentário sobre o meu servo? Judas é alguém que finge, Judas é alguém. Quero dizer, isso é só, estou apenas falando sobre fazer um pouco mais. E eu simplesmente acabei mencionando Judas. Mas Judas é um ladrão e está atrás de dinheiro. É tudo sobre dinheiro. Você não pode estar no ministério por dinheiro. Nós não estamos aqui por dinheiro. Nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Levante a mão se você ama Jesus. Queremos que as pessoas conheçam Jesus. Isso não é um negócio. Nós estamos fazendo Jesus. Nós amamos. Ele morreu por nós. Queremos servi-lo de todo o nosso coração. Isso não é sobre dinheiro. Ninguém aqui deve jamais ser um Judas. Seja como Lucas, que fez um pouco mais. Seja como João, que também fez um pouco mais. Não seja como Judas, que preferiu se virar contra e trouxe confusão, fazendo com que Jesus morresse em vergonha na sexta-feira. E teria sido uma sexta-feira ruim se não fosse pelo poder de Deus. Ele nunca chamaria isso de uma sexta-feira santa. E Judas, ele verdadeiramente era contra a honra. Ele é o único. E ele leu, diz, e quando a mulher veio, João capítulo 12, versículo 3. Maria pegou uma libra de unguento muito caro e ungiu os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que haveria de traí-lo, disse, por que este unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Judas é contra a honra, aqueles que não querem homenagear o pastor Kong. Lembre-se, veja bem, essas são as características de um Judas. Sim, quem é contra a honra? Quem? Quem era contra a honra quando? Quando algo precisa ser feito por ele, quando ele tem que ser amado, honrado mesmo, quando eu prego para honrá-lo. Você é contra a minha pregação porque estou dizendo algo bom sobre seu próprio pastor. Quer dizer, então você deve ter um espírito de Judas. É só Judas, olhe para isso. Judas era contra a sua honra. Como você pode ser contra a honra do seu próprio pastor, seu pastor que te ama? Ora por você, intercede por você, prega para você. Não, Judas não pode florescer no nosso meio. E veja, de todos os pecados ruins, havia adúlteros, fornicadores, ladrões, mentirosos. Jesus não disse nada de ruim sobre eles. Mas Judas disse que não, ele não deveria ter vindo a este mundo. Sim. Então, quero encorajar todos vocês que são pastores aqui presentes, líderes de louvor, líderes desta igreja, pessoas que estão me observando. Ouça com atenção. Ouça com muita atenção, porque Satanás realmente gostaria de ter você. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, um de seus próprios discípulos, e o transformou em quê? Ele se tornou um monstro mesmo. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, vemos como monstros são criados. Ele diz que também não foram agradecidos. Eles não foram agradecidos. Sabe, você deveria ser grato por estar sentado aqui. Veja como você foi honrado por estar sentado ali. É assim que você se torna um monstro. Ele os entregou. Ele apenas deixa você fazer o que quiser. Em Romanos, eu aprendi isso com Deck Prince. Ele disse que a maneira como as pessoas se tornaram monstros e foram entregues para fazerem o que quisessem foi porque não glorificaram a Deus e não foram agradecidas. E quando você não é agradecido, você se torna vão em seus pensamentos. Você precisa ser agradecido. Agradecido a Deus pelo privilégio. Vocês estão sentados aqui, todos vocês aqui. Que honra. Olhe para mim aqui. É uma honra tão grande para mim estar com vocês. Como eu estaria aqui? O que me traria aqui? É uma honra. Se eu estivesse trabalhando como médico, nunca teria uma honra dessas.
Deus me levou a tantos países para pregar, para fazer a obra dele. Que honra! Que honra realmente servi-lo e amar a ele. Você é verdadeiramente uma parte integral desta grande igreja. Que imensa honra, que preciosa e abençoada bênção estar presente e servindo aqui conosco. Você deve ser grato. Se você não for grato, você enlouquece, fica maluco e se transforma. Você se transforma em um monstro. Você se transforma. Eles foram vãos em seus pensamentos e o coração nécio deles se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios. Eles se tornaram tolos. Judas, você se lembra daquela noite em que Jesus desceu da montanha e havia milhares de pessoas e ele chamou você para vir? Thomas, você. Peter, venha você. Você. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E Judas realmente não conseguia acreditar. 12. Ele estava lá, presente, saem 12 pessoas da massa do grupo. Que privilégio, ele disse. Vocês serão meus apóstolos, meus discípulos. E olhem para alguns de vocês. Vocês receberam cargos, funções, trabalho a fazer na casa de Deus, para fazer um pouco mais. Em vez de serem gratos, vocês transformam isso em um monstro. Vocês deveriam ser gratos a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que têm de trabalhar para Ele. E a Bíblia diz que eles não foram agradecidos. E porque não foram agradecidos, tornaram-se insensatos. Versículo 23, continue. Eles mudam a glória de Deus. Eles começaram a adorar ídolos. O que aconteceu? Versículo 24. Rápido, continue andando. Deus entregou. Ele disse, faça o que quiser fazer. Você pode se desonrar. Isso é o que acontece quando você se torna grato. Quero dizer à City Harvest Church, seja grata. Sejam gratos, pessoal. Seja grato, cristãos. Sejam agradecidos a Deus por sua graça, seu poder, seu amor. Ele te sustentou até aqui. Ele te trouxe até aqui. Seja grato pelo seu pastor, honre-o e demonstre a ele o amor que ele merece. Amém. Ouça os verdadeiros amantes, o querido amante. Se você realmente ama o seu pastor, você deve valorizá-lo profundamente, você deve honrá-lo e com certeza Deus vai te abençoar. Ouça, por favor, ouça. Deixe-me te dizer, estou concluindo agora. Para quem Jesus fez o maior milagre de toda a Bíblia? Para quem Jesus fez o maior milagre? Para Maria. Lembre-se de Maria, cujo irmão estava morto há 4 dias. Em Singapura eu perguntaria, onde o cemitério? Enterraram semana passada. Vamos lá. Volha, eu ressuscitei dos mortos. Vocês enterraram aqui semana passada, segunda-feira. Eu disse, venha, abra, saia. Vamos para casa. Isso não é um milagre pequeno. Ele fez isso por Maria. Qual Maria? Em João, capítulo 11, diz que foi a Maria que ungiu Jesus, aquela que demonstrou a Jesus um amor verdadeiramente extravagante, um profundo apreço e uma grande honra. Quando você honra, o poder é liberado. O poder é liberado. O pouco mais que o pastor Kong vai fazer, ele fará através do seu ato de honrá-lo e amá-lo como um bom pastor. Um pastor bondoso e uma pessoa amorosa que tem amado você de todo o coração todos esses anos. Posso ouvir sua salva de palmas adequada e o seu mais alto amém? Posso ver suas palmas poderosas e o seu mais alto amém? Ainda não acabou. Eu disse que ainda não acabou. Ainda não acabou. Nós vamos fazer um pouco mais. 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 Pelo poder de Deus, uma sexta-feira ruim vai se transformar e será chamada de Sexta-feira Santa. Sim, pelo poder de Deus, o que as pessoas chamaram de uma sexta-feira ruim. Você consegue imaginar aquele dia? Todo mundo estava deprimido. Todos os discípulos, Jesus estava morto. 3 anos de milagres, agora Jesus estava morto. Todo mundo achava que era uma sexta-feira ruim.
mas pelo poder de Deus, hoje nós a chamamos de Sexta-feira Santa. E eu profetizo que tudo o que parecia algo ruim na sua vida, na sua igreja, pelo poder de Deus, você vai olhar para isso e vai ver que vai se transformar e será chamado de algo bom, pela graça de Deus. Uma sexta-feira ruim vai se tornar uma Sexta-feira Santa. Uma sexta-feira negativa vai se tornar uma Sexta-feira Santa. Uma sexta-feira maligna vai se tornar uma Sexta-feira Santa, uma Sexta-feira Santa. E aquilo que o inimigo parece ter feito, de alguma forma, vai acabar se transformando para o seu bem no final. E essa é uma grande bênção para a City Harvest Church. Se você está aqui, a partir de hoje, sempre diga: eu vou fazer um pouco mais pelo meu Jesus, meu Salvador. Eu vou fazer a minha pequena parte. Sim, não importa quão jovem você seja, como o jovem João, como o jovem Lucas, faça um pouco mais. E lembre-se, Judas sabia, talvez por algum outro pecado, mas Judas sabia. Sim, seguindo a Jesus e amando-o profundamente. Você não pode fazer só um pouco mais do que isso, não é mesmo? Que Deus abençoe você e envie a sua chuva sobre este ministério com grande poder e grande graça. Que Ele levante os Lucas e os Joões que vão dar a sua valiosa contribuição, a sua parte essencial, para trazer um pouco mais, o que fará uma grande e significativa diferença na vida de muitas e muitas pessoas de forma duradoura. Só mais um pouco mais. Fiquem de pé todos, por favor. Enquanto todos mantêm a cabeça baixa, por favor, ninguém deve sair, por favor. Não, de jeito nenhum. Nem mesmo para o banheiro, porque eu só quero orar. E quando você anda, você atrapalha as pessoas que estão orando. Por favor, não se mova de jeito nenhum. Apenas deixe-me orar com todos pela salvação, por favor. Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui hoje. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Deus, talvez alguém tenha te convidado para a igreja. Você quer entregar seu coração a Deus. Pastor, ore comigo, por favor. Enquanto todos mantêm a cabeça baixa e os olhos bem fechados. Talvez você já tenha vindo à igreja antes, mas quero te encorajar profundamente hoje. Deus está te chamando para servi-lo fielmente, para conhecê-lo verdadeiramente. Talvez você não tenha nascido de novo, ou talvez nem entenda o que significa nascer de novo. Mas eu quero orar com você e por você. Se você está aqui e deseja entregar sua vida a Jesus, quero dizer, pastor, por favor, ore comigo. Quero que Jesus mude minha vida. Se você está assim aqui, pastor, me ajude a conhecer Deus hoje. Então levante sua mão assim. Deus te abençoe e eu vou orar com você. Levante a mão como eu levantei a minha. Levante sua mão. Isso, pastor, ore comigo. Eu quero Deus e quero você ajude a conhecer Deus. Eu quero conhecer Jesus. Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos. Eu vejo tantas mãos. Se você levantou sua mão assim, quero que venha até mim aqui na frente. Venha até aqui. Venha de onde você está. Venha por trás. Venha por trás. Vir. Venha de onde você estiver. Venha de onde você estiver. Vir. Ande pela parte de trás. Ande pela lateral. Venha aqui para a frente. E eu vou orar com você aqui mesmo. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Venha a Deus esta manhã. Que bênção. Venha até o fim. Venha até o fim. Jesus irá salvá-lo. Jesus certamente mudará sua vida para sempre. Aplaudam por eles enquanto vêm. Venha para Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Quero apenas orar com você. Quero que você conheça Jesus hoje. Deus o abençoe. Continuem aplaudindo enquanto eles vêm. Continuem aplaudindo. Continuem aplaudindo. Muitas pessoas estão vindo para Jesus nesta manhã. Que bênção incrível. Que bênção incrível. Que bênção incrível. Que bênção incrível. Venham até aqui na frente. Quero orar com vocês. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Venha para Deus.
Venha para Deus nessa manhã. Venha para Jesus. Faça um pouco mais. Dê um passo. Dê um passo. Dê um passo por Deus. Dê um passo por Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Estou esperando mais uma pessoa, por favor. Estou esperando mais uma pessoa. Venha lá de trás. Venha de cima. Venha do lado. Talvez você esteja assistindo pela televisão. Deus abençoe você. Dê um passo e levante sua mão. Vou orar com você. Onde quer que você esteja, continue aplaudindo. Continue aplaudindo. Jesus está salvando e mudando vidas hoje. É um dia de salvação, um dia de mudança, um dia de ação. Um pouco mais. Um pouco mais. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Há poder aqui. Deus o abençoe. Bata palmas para eles quando chegarem. Muitos ainda chegam. Estamos esperando por você. Podemos esperar. Temos tempo. Venha para Deus. Venha a Jesus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Salvação. Muitos, muitos, muitos. Talvez você já tenha vindo antes. Talvez você tenha vindo 2 vezes. Mas hoje um pouco mais. Deus está mudando sua vida para sempre. Venha e deixe-me orar com você. Que bênção de salvação. Que bênção de salvação. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Batam palmas para eles. Ainda vejo algumas pessoas chegando. Ainda vejo pessoas chegando. Estou te encorajando a vir porque quero orar com você aqui. Talvez você seja o próximo Billy Graham. Talvez você seja a próxima pessoa importante a conhecer Deus. E é por isso que quero orar com você agora. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Sim, batam palmas para eles. Eu os vejo chegando. Venha para Deus. Não fique sentado. Não parado. Esta é uma chance. Esta é uma oportunidade. Esta é uma chance real, uma oportunidade real de vir para Deus, de vir para Jesus. Continuem vindo, continuem aplaudindo, continuem encorajando, continuem encorajando-os. Venham para Jesus, venham para Deus, venham para Deus, venham para Jesus. Esta é uma grande chance de salvação. Pai, muito obrigado por esta manhã de domingo tão maravilhosa. Obrigado por todos estes. Deus o abençoe. Oh, Elsim. Agora, aqueles que estão aqui na frente, levantem as mãos assim. Ainda vejo algumas pessoas chegando. Por favor. As portas estão se fechando, mas ainda não estão fechadas. Venha, venha, venha. Estou esperando. As portas estão se fechando, mas ainda não estão fechadas. Vir. Boa chance agora. Boa chance, boa chance. Há poder aqui. Há poder aqui. Levantem as mãos assim. E vamos todos juntos também levantar as nossas mãos. Todos nós juntos vamos fazer esta oração. Diga: Jesus, meu amado Senhor, muito obrigado por este dia que se encerra. Hoje eu venho a Ti exatamente assim como estou, com todas as minhas imperfeições. Por favor, peço que perdoes todos os meus pecados, cada um deles. Eu sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Por favor, lava os meus pecados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Purifica-me, Senhor, de todos os meus muitos pecados e transgressões. E, por favor, escreve o meu nome no livro da vida eterna, para que eu possa estar contigo para sempre. Meu nome é... Diga seu nome completo. Seu nome completo. Diga: Senhor, por favor, escreva este nome. Por favor, escreva este nome precioso no livro da vida. Hoje, neste momento, estou me registrando oficialmente no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, por me salvar e me abençoar verdadeiramente agora, com gratidão, hoje. Agora levante as 2 mãos assim. Diga: Jesus, eu te amo. Eu abro o meu coração completamente e te recebo com toda a minha devoção como meu amado Mestre, como meu verdadeiro Salvador, como meu glorioso Senhor, como meu eterno Rei. Eu te amo profundamente, Jesus. Eu te agradeço imensamente, Jesus, por ter salvado a minha vida e por ter redimido a minha alma. Tudo isso em nome de Jesus. Agora levante uma mão assim. Todos repitam comigo: Satanás. Satanás, ouça com muita atenção. A partir de hoje não vou mais te obedecer. Satanás, não vou mais te seguir.
Satanás, agora eu te amarro em nome poderoso de Jesus Cristo. Saia da minha vida. Saia da minha vida agora mesmo, em nome de Jesus. Jesus me libertou completamente e eu sou verdadeiramente livre. Sim, livre em nome de Jesus. Agora, por favor, levante as suas duas mãos bem alto e diga com toda a sua fé: Jesus, muito obrigado, Jesus, eu te amo profundamente. Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu sou teu servo fiel, eu sou teu seguidor dedicado. Eu sou teu filho. A partir de hoje, em nome de Jesus. E todos gritaram o seu mais alto amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Agora, o que eles fazem? Qual o caminho? Todos sigam os pastores que estão acenando com as mãos. Acene com a mão para cá, por favor. Siga essas pessoas que estão acenando. Por favor, levantem as mãos para que eles saibam o que fazer. Amém. Todos aplaudem. Todas essas almas incríveis em um domingo. Salvação em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que bênção verdadeiramente incrível e maravilhosa. Amém. Uau, uau. Isto é uma cruzada. Estamos tendo uma cruzada. Estamos tendo uma cruzada aqui mesmo.